Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutinhos aqui na Vibe Mundial. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista e hoje eu estou recebendo aqui, um comunicador da casa, como sempre. Mundial e você abre as portas para os nossos comunicadores. É um comunicador novo, tá? Tá aqui há pouco tempo e eu trouxe aqui para apresentar para o nosso público, né, da sexta-feira à tarde, José André, muito bem-vindo. Obrigado, Samira, pelo convite, né? É uma grande alegria estar aqui com você e estar aqui nesse espaço, né? A gente, afinal esse estúdio aí que tanta notícia boa tem levado. Eu sempre escutava, né, na Mundial, o Jornal da Boa Notícia. Falei, poxa vida, que coisa boa, né? Como a gente se alimenta de coisas ruins, né? E a Mundial, depois que eu comecei a assistir, eu falei, pô, um dia eu vou ter um programa nessa rádio, eu quero levar uma programação com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo, né? Então, você, o Toninho, todo o pessoal que vocês foram referências aí para mim, para levar mensagens boas, né? E é isso que eu coloco no programa Novo Brasil, né? Programa Novo Brasil que está aqui todo sábado, das 15 às 16 horas. 1 hora de programa. Então, você tem 1 hora para bater o papo que você quiser. É um bate-papo como esse que nós estamos tendo. Eu sempre convido alguém, né? Pessoas interessantes, pessoas novas, com uma mensagem diferenciada e principalmente uma mensagem construtiva, né? É importante nós termos uma mensagem construtiva para as pessoas, né? E aí a gente vai fazendo um mundo cada vez melhor, né? Sem reclamação, sem lamúrias. Nós vivemos num planeta maravilhoso. Você vê aí você sai aí, bota o Hubble lá em cima, você não acha vida em canto nenhum, né? É verdade. Aqui cai uma gota de suor, de lágrima no chão, brota vida. Simplesmente porque Deus falou, haja vida e haja vida em abundância, né? Então, nós estamos num planeta tão rico, tão único no universo, né? A gente olha que lugar gostoso, o ar que nós estamos respirando, né? Quantas coisas boas nós temos aqui, né? E temos. E o povo só reclamando e chorando. Essa é uma questão que a gente acaba trabalhando muito. Eu acho que você veio aqui para a Vibe Mundial para agregar nesse sentido, né? Eu chego aqui, eu dou uma boa notícia. Com essa boa notícia aí do outro lado, você que está ouvindo acaba acha legal, tem notícia que você sorri, é assim que é isso que a boa notícia causa na gente, não é? E quando você traz um assunto que é construtivo, como você disse, você agrega, porque eu estou levando uma informação que parece que não, mas está me transformando como ser humano. Então, transformando como conhecimento, essa história que a gente falou agora da serpente do deserto... Tá me contando uma história extraordinária, bíblica, né? Que eu não conheço. Não Você conhecia, vê, né? o Jean que está aqui com a gente hoje. Ele tomou uma aula aí durante quase 3 meses, né, Jean? Eu e o Douglas aqui falando disso. E não colocando isso como uma história religiosa, uma história verídica. O que separa a história da pré-história é o surgimento da escrita. E os primeiros relatos da história escrita está na experiência do homem com Deus. Você vai ter que contar a história. Você contou pra mim antes da gente entrar no ar, porque vai ter ouvinte que vai falar assim, mas que história é essa da serpente? Eles vão me cobrar. Eu acho bom você contar de uma forma mais rápida. Tá ok. Então, vamos rapidinho aqui. Rapidinho, porque o José André, ele é economista e ele vem de um setor de trabalho também relacionado às artes gráficas, né? Correto, embalagem, formação de pessoas, então, ele tem treinamento e tudo mais. Tem uma vivência no mundo dos negócios, mas você é um grande estudioso, né? Você é um curioso, né? Vamos dizer assim, que você vai atrás das informações. E ele acabou fazendo aqui na Vibe Mundial uma seleção, né? Uma série de programas relacionados a histórias. Histórias, né? O projeto foi conscientizar as pessoas, né? Disso que nós temos, né? Tantas coisas boas e agradecer a cada dia tudo isso que Deus nos proporciona. Serpente do deserto, já acho que você já conhece a história, né, meu querido? Conta pra mim rapidinho. Então, rapidinho, ó. Moisés estava lá no deserto, mais de 500 mil de pessoas e o povo andando lá e Deus falou, pô, não vou levar esse povo para a terra prometida, senão vão detonar tudo, assim como não quer levar a gente para o paraíso, né? Tá dando um tempo aí, ver se a gente se emenda. E tava lá e o pessoal começou, vinha um maná do céu e tudo, e o povo
Deus provia as coisas para o povo ficar vivo, e o povo fala, pô, esse maná tá sempre do mesmo jeito, não tem uma coisa diferente, essa terra prometida não chega nunca. Aí Deus tirou um pouco a mão, aí começou a aparecer serpente, Samira, e começou a morder as pessoas. E o pessoal começou a morrer daquela mordida da serpente, né? Então, toda vez que você tira um pouco o foco de Deus, a serpente vai lá e te morde, né? Isso está escrito, foi... Então, o pessoal se tocou que estava reclamando muito, falou, Moisés, ó, precisamos na bola aí, né? Fala aí com Deus, aí você que tem a entrada e o acesso, o que nós podemos fazer? Aí Moisés, dito e feito, foi lá, falou, ei Deus, Aí Deus falou, olha Moisés, você vai pegar, vai esculpir uma serpente de metal, vai colocar essa serpente numa haste de madeira e vai colocá-la num lugar alto. Todo aquele que olhar para a serpente, né, se redimir e realmente entender qual que é o meu propósito, vai ser salvo. E assim fez, assim o povo olhou e foi salvo. Essa serpente de metal na haste, ela foi cultuada pelo povo israelense, que agora não era mais hebreu, depois de Jacó deram o nome de Israel, ele virou o povo israelense, por mais de 700 anos. Aí um descendente de Davi, um rei, pegou e falou, pô, esse negócio da serpente não tem nada a ver, né? Deus falou que não era para adorar nada semelhante e tal, quebrou e acabou com a história da serpente. Aí passou um tempo, Cristo foi crucificado, veio o Evangelho de João, 4 pessoas contaram a história de Cristo, Marcos, Mateus, Lucas e João. E o Evangelho de João, ele fala, assim como o Senhor foi levantado... Assim como foi levantada a serpente no deserto, o nosso Senhor foi levantado. E todo aquele que olhar para ele com fé vai ser salvo. E aí foi, né? E assim é. E assim é. Hoje, e aí os gregos pegaram essa história da serpente, que nós estamos falando aí de 1500 a.C., né? Que é 1500, 1400 a.C. que aconteceu isso no deserto. Os gregos pegaram isso, né? E até hoje a gente tem a serpente. Você vê, a pandemia aí que nós estamos, quem é que está dando a solução para a gente, até fisicamente, é a serpente. A medicina. A serpente hoje ela é usada como símbolo da medicina. É uma haste com uma serpente. Essa serpente veio dessa história de Moisés do deserto, que depois os gregos pegaram. E o símbolo da farmácia é uma taça com 2 serpentes. Verdade. Então, são várias histórias assim que estão aí no nosso dia de hoje, né? Cristo falou, olha, tudo passará e a minha palavra não passará, assim como o que está na Bíblia, que é um livro fascinante, né? Eu considero um livro de história, embora os professores de história viram as costas e acham que não... Não olham para isso, né? Acha que estou falando... olham para a Bíblia como... Um livro religioso. Não, ele né? Ele olha, é histórico. A maioria das histórias foram escritas pelos próprios autores, colocaram as suas qualidades e os seus defeitos. Os 5 primeiros livros eles são adotados pelas principais religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e tudo mais, ele foi escrito por Moisés. Entendi. Né? E Moisés, pô, ele ficou 40 anos morando no palácio, depois 40 anos no deserto e depois voltou para 40 anos levar o povo. Né? A história de Cristo, a história do Cordeiro de Deus, até um ouvinte mandou para mim, que história é essa do Cordeiro de Deus? Aí eu falei, tá, isso aqui é complicado, né? Vamos ter que fazer uma série de programas. Eu expliquei toda a tipologia de Cristo, desde quando apareceu o Cordeiro do Isaac, até o Cordeiro que foi sacrificado pelo povo hebreu na libertação do Egito, né? Que mataram um cordeiro, comeram, passaram o sangue e tal, não entrou a morte, e ali o povo foi libertado. Teve a passagem na água, que simboliza o batismo. Então, e veio a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que nós comemoramos do coelhinho é a Páscoa judaica, né? E Cristo veio e morreu. Morreu na sexta e ressuscitou no domingo de Páscoa, também apontando a libertação. Então, a Bíblia é um livro, não tem como, há 1500 anos atrás, o pessoal apontar o que ia estar lá no futuro. E na escatologia, se a gente vê o que está acontecendo hoje, estudar a escatologia, a gente começa a entender o que está para acontecer. Bom, mas não é o programa mas que tudo então, mas não é que o programa não é. Na verdade, tudo isso leva a gente para a nossa história. Exatamente. E para que a gente possa olhar como que nós nos formamos e que papel eu tenho dentro da sociedade. Exatamente, né? Isso, né? Porque, olha, a gente vive um Matrix hoje, né? É tanta coisa diferenciada, é tantas seitas, tanta coisa que saiu desse cristianismo. Né? Você vê, Samira, Cristo
ele foi e ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, ninguém ressuscitou. Cristo ressuscitou e comprovou tudo. E ele ficou 40 dias aqui na Terra. No último sermão ele falou, pessoal, estava ele lá e os apóstolos, mais os seguidores, Judas já tinha se matado. Ele falou, eu estou indo, mas eu não vou desamparar vocês, que Cristo sabe, né? Todo o Matrix que tem aí, pois o pessoal vai se perder na minha palavra. Então vou subir. Os apóstolos e os historiadores colocam mais de 500 pessoas, viram Cristo subindo ao céu. Viram, física, a história é isso, escreveu, está em Atos dos Apóstolos, tudo. E ele falou, pessoal, vocês ficam aqui em Jerusalém até eu mandar um substituto, em grego se fala paráclitos, né? E o pessoal ficou em Jerusalém, uma parte foi embora, uma parte ficou. Passou 50 dias da Páscoa, vem a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, da cevada, do trigo, lá em Jerusalém. Vem gente de toda a parte, né? Pedro, que é aquele que falou, em cima de vocês será minha pedra, tal. Pedro orando, o pessoal começou a falar em línguas estranhas, mas essa língua estranha era a língua dos visitantes, que agora a salvação não era só para os descendentes de Abraão, era para todo aquele que aceitasse a Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador. E esse pessoal, eles eram chamados dos entusiasmados. Entus, dentro dele a alma de quem? A alma de Deus. Né? E esse pessoal saiu espalhando o cristianismo. Nesse dia, Pedro batizou em Jerusalém mais de 3.000 pessoas. É curioso a gente estar falando disso. E você não conhece hoje, isso assim como eu não conhecia. Não, e é curioso, agora está me vindo à mente, porque hoje é dia de São José. Não. Você está contando, né, que pela Fraternidade Branca é o dia de Saint Germain. E a gente está aqui, a gente tinha até combinado outro formato de entrevista e a gente está indo. Eu sempre falo, manda o que a gente tem que transmitir, ouvir, né? Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando é parte da nossa história. A gente está aí nas vésperas da Páscoa. Olha só, né? Então precisa entender o que é a Páscoa, né? O Cristo, quando ele ressuscitou, ele confirmou tudo aquilo que ia acontecer, né? Às vezes eu brinco, falo, você acredita em extraterrestre? Eu não acredito em extraterrestre. Em Deus, você acredita? Acredito em Cristo, tudo. Então você acredita em extraterrestre. O pessoal fala, por quê? Porque Deus é extraterrestre. Porque são além da Terra, né? Eles que criaram a Terra, então ele é essa Terra. Aí a gente começa a ter um pouco da compreensão do que é Deus. Né? Tudo isso que a gente está... Deus não vai destruir a terra com fogo nem nada. O problema da terra é o homem. Ele coloca assim a pontinha só para destruir o homem, como ele está fazendo agora. E ele dá um tempo. O pessoal melhora. Assim como no deserto. Ou vamos botar a serpente aqui. O pessoal melhorou. Não melhorou. Então vamos colocar um pouquinho mais de veneno até o pessoal acordar, né? Sair dessa loucura que a gente está vivendo hoje. Matrix, como você disse. E o que é esse Matrix? É a falta de amor. É o ego se saindo, a gente esquecendo da palavra, né? Não se importando com o próximo. Enfim, o padrão de Cristo, o pessoal Deus mandou vários profetas, né? A maioria mataram. Aí ele falou, esse pessoal é muito cabeçudo, eu vou mandar um que vai levar a palavra reta, que é Cristo, né? Que ele teve aí a bênção do Espírito Santo, mandou a palavra reta para todos, e ainda morreu por nós, né? E ressuscitou e conferiu. Então tá aí, nós temos essa graça. Ninguém é salvo pela obra. Nós somos salvos porque Deus é uma colher de chá pra gente, entendeu? Mandou Cristo. E assim que você, realmente, olha, a gente reconhece o sacrifício de Cristo. Então nós somos todos iguais, ninguém é maior que ninguém, somos todos irmãos. Cristo nos chamavam de irmãos. Né? Isso mesmo, e a pandemia está provando isso. Está provando isso, ninguém é. E o pessoal acha, o que é uma pessoa de sucesso? Então, uma pessoa de sucesso é uma pessoa em paz. E Cristo, toda vez que ele chegava, eu lhe dou a minha paz esteja com você. E eu acho que a Mundial, ela prega muito isso, né? Ela não se impõe, assim como Cristo não se impõe, a gente também não se impõe por respeito às pessoas, né? Mas ele dá condições, ele dá o livre-arbítrio para todos em cima disso. Vibe Mundial 95 FM